O historiador do município de Farroupilha acompanhou de perto toda a discussão do projeto de lei do Executivo Municipal que tratava sobre a criação e a extinção de cargos no município. Inicialmente, o projeto de lei deu entrada na Câmara de Vereadores propondo a extinção do cargo de historiador. A situação levou o historiador Vinícius Pigossi a iniciar uma mobilização para que o cargo não fosse extinto no município. Pigossi comemora a manutenção do cargo no projeto de lei aprovado pelo Legislativo Municipal e também enfatiza a importância da criação do cargo de arquivista na administração municipal de Farroupilha. Após o encerramento da sessão desta terça-feira, Vinícius Pigossi concedeu entrevista à reportagem da TV Serra e pontuou a importância do trabalho do historiador para a vida de um município. Eu agradeço, então, a possibilidade de falar aqui na TV Serra. E sobre a questão da pressão que eu organizei em relação à não extinção do cargo, com certeza ela serviu para que os vereadores pensassem e analisassem bem os fundamentos da carta aberta que foi assinada por mim e por muitas instituições representativas e também técnico-científicas que embasavam, então, a não extinção deste importante cargo. E eu acho que isso sim serviu, então, de influência para que os vereadores votassem a emenda supressiva para que fosse, então, retirado do projeto de lei 22, encaminhado pelo prefeito, a extinção do cargo historiador. O interessante é que cabe falar um pouco ao público, de maneira rapidamente, o porquê da importância da manutenção do cargo historiador. Não é que Vinícius Pigossi, deixaria de ser historiador, seria na medida que vagar, para ser justo então, né? Seria na medida que vagar, ou seja, se eu deixasse de ser o historiador, fosse fazer outra coisa da minha vida, esse cargo então iria deixar de existir. A luta então hoje, e com a aprovação da emenda supressiva, foi que esse cargo mantenha-se, para que no futuro, caso eu saia, outro historiador possa vir ocupar o meu lugar. Até quem sabe alguém melhor que eu. Mas só para esclarecer então ao público a importância do cargo historiador, temos que falar de alguns pontos. O que acontece? O historiador ele é uma atividade essencial permanente. Por quê? Porque ele trabalha com o serviço de pesquisa histórica local, trabalha nos museus de história, museus históricos locais, com o patrimônio cultural, tá? E também com os arquivos. Tá? Então são 4 atividades onde a presença do historiador se faz necessária. Tá? E isso eu digo tanto pela experiência pessoal como pela técnica que eu trago dos meus estudos. E também pela legislação federal, que assim o diz, porque a profissão de historiador é regulamentada por lei, tem uma lei federal, tá? Que assim define as atividades do profissional de história. Né? Então imagine o seguinte, se esse profissional deixasse de existir, a prefeitura não poderia então prestar nenhum tipo de atividade em história, que são essas atividades que eu acabei de citar. Alguém acredita, então, que seria isso possível de um município não ter mais a prestação desses serviços? Seria um retrocesso muito grande? Seria um retrocesso muito grande, e muito grande. Inclusive, cabe salientar que, por exemplo, no caso do arquivista, que foi uma emenda que a prefeitura encaminhou, foi um trabalho que eu fiz, conduzi ao longo de anos, um estudo sobre a situação dos documentos do município e do arquivo geral existente, que foi todo relatado, então, para a gestão e das necessidades do arquivista, que fizeram que eles mesmos, então, encaminhassem a necessidade de um arquivista, por exemplo, só para te ver o quanto o historiador é essencial ao município. E tem muitas outras atividades que qualquer um que quiser falar comigo, exemplifico, né? E até na minha carta aberta, que está disponível a todos no meu Face, se alguém quiser olhar, enfim.
eu posso disponibilizar também, eu dou outras tantas fundamentações para a manutenção do cargo, né? E até interessante, eu estava conversando com o Adamati ali, que, por exemplo, o próprio Memorial Lidovino Antônio Fanton, que presente na Câmara de Vereadores, é um trabalho do historiador, do cargo de historiador. E está ali para ser apreciado por todos aqueles que comparecerem aqui na Câmara, né? Então, eu acho que essa sensibilização que nós fizemos, tá? E que as entidades que me apoiaram permitiram que isso ocorresse, né? E eu agradeço a todas as entidades, só para citar algumas, tá? O Departamento de História da UX, o Museu dos Capuchinhos, o Museu do Imigrante, a Associação Nacional de História. Eu agradeço a todos imensamente o apoio, né? E acho que isso certamente sensibilizou os vereadores e agradeço por todos terem, inclusive, votado pela emenda supressiva, mantendo de ser o cargo de historiador. Isso só engrandece o município. A tua preocupação, Vinícius, não foi com o teu cargo, e sim com o futuro do município. Exato, é isso que eu quero deixar bastante claro. Eu, Vinícius Pigossi, em nada seria afetado por essa situação da extinção do cargo. Quem sofreria seria o município no futuro, caso eu deixasse de ser o historiador, porque não iria ser possível a minha substituição, o preenchimento deste cargo. Então, eu acho que agora o município de Farroupilha ganha na manutenção deste cargo, tá? Claro que nós temos que alguns serviços, alguém pode questionar, mas o historiador não consegue fazer todo o serviço. Na realidade, muitas vezes é por causa da falta de algumas condições que a gente precisa melhorar no município, que se alguém quiser conversar sobre isso, sempre à disposição, né? Mas uma coisa é certa, agora o município vai ganhar com a manutenção do cargo historiador e vai ganhar também com a existência do cargo arquivista. E é elogiável, então, nós vamos ser um dos poucos municípios que vamos ter historiador e arquivista, tá? E agora falta o museólogo, que ainda é uma luta também insistente da minha pessoa, de que a gente talvez no futuro consiga ter um museólogo, que é uma luta não minha apenas, mas de todo o pessoal que trabalha nessa área cultural aqui das outras cidades da região, porque eu converso com elas, a gente conversa e sabe dessas necessidades. Então, eu fiquei muito feliz por isso e tenho muito a comemorar e espero que agora a gente consiga avançar cada vez mais. Vinícius Pigossi é concursado do município de Farroupilha e ocupa o cargo de historiador do município. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.